material a partir das crianças. Querido, esqueci o nome dela, irmã Graça. Giovana, tudo bem, Giovana? Maravilha. Nós vamos começar a nossa escola de hoje. Vou convidar aqui o José para ficar aqui conosco. Então, nós estaremos comentando sobre a lição desse trimestre. A lição traz uma sequência pequena de cada assunto, né? Ela começou com Salomão e a construção do templo, foi na outra anterior, e depois seguiu com o reino dividido, Jeroboão e Roboão, que foi a passada. Hoje a gente fala sobre Acabe e o profeta Elias, sobre Acabe e o profeta Elias, e na sequência teremos aí Elias e os profetas de Azerá e Baal, e aí a sequência vai seguindo até o final do trimestre. Então, nós estaremos hoje comentando, e vai ser, evidentemente, deve ser proveitoso, né, para nós, né, irmã Graça? Giovana, você já pode subir, viu, Giovana? A minha subiu? Se ela subiu, ela pode ficar lá em cima se ajustando. Ou não sei se não subiu ainda, não percebi. Bom, queridos. Bom, testa aí o microfone, José, ver se está bom. Pai do Senhor. Achou? Pronto, então vamos começar. E vamos fazer um comentário assim, partilhado da nossa lição. Como nós falamos, vamos focar aqui, hoje, nós vamos focar a questão da... deixa eu deixar tudo abertinho, direitinho. A questão, depois que a gente viu a divisão, né? E o que causou a divisão, daí para frente a gente percebe que Israel começa a enfrentar problemas, né? Israel, depois que eles começam a se dividir, eles começam a ter problema até hoje. Então, começam a ter dificuldades. E hoje nós estamos na sequência dessa situação, que começa com a divisão da aula anterior. Então, na aula anterior, houve-se a divisão, né? Israel era as 12 tribos, né, normais, juntas, unidas. Na divisão ficou 2 tribos de um lado, 10 tribos de outro, e a luta continua a partir daí. E agora a gente tem Jeroboão assumiu o reinado das 10 tribos, e agora substituído, provavelmente nessa sequência, dessa substituição, vem o pai de Acabe, né, José? O pai de Orri assume, depois de Orri vem na sequência Acabe. Todos os que lideraram, eles foram pessoas que tiveram a oportunidade de acertar, de fazer o que Deus queria e de certa forma, se deixar ser usado por Deus, entende? Mas, infelizmente, eles não seguiram essa sequência, ou seguiram até certo ponto. A gente começou com o primeiro rei, né? Saul, o primeiro início dele foi bom, depois ele teve suas dificuldades e as coisas foram desandando. E com Jeroboão também não foi diferente, né? Depois ele começa a desandar e cometer alguns pecados que o próprio Salomão havia cometido, e nessa questão de começar a se conciliar, de se misturar, a gente percebe e começa a ter dificuldade. Tem uma frase que a gente conhece muito que diz assim: me diz com quem andas e eu te direi quem és, né? É muito óbvio, né? É um provérbio antigo muito verdadeiro, né? E muito verdadeiro. Porque eu costumo sempre, quando eu estou falando sobre essas questões de relacionamento, eu falo sobre a questão quem anda com você e com quem você anda, né? Porque se alguém anda com você, vai ter a tendência de te seguir. Se você anda com alguém, a tendência é você seguir esse alguém. Então, isso demonstra que esse alguém exerce influência predominante sobre sua vida, né? E por isso que o provérbio diz: me diga com quem andas e te direi quem tu és, não é assim? Isso demonstra a influência que vem nessa sequência.
E Acabe gerou Jeroboão, se eu quero trocar o nome dele, Jeroboão gera essa situação em Israel, e traz essa dificuldade. Então, no início da nossa lição aqui, nós observamos algumas coisas interessantes. Primeiro, pelo título da lição 3, hoje, 18 de julho, é a lição, só para o pessoal que vai acompanhar depois, é a lição da CPAD. Essa lição, ela traz uma sequência, né, de assuntos, são 13 assuntos, que vai nos trazer alguns esclarecimentos. Então, na lição de hoje, pelo 3, o título é Acabe e o profeta Elias. A gente percebe que Elias, José, foi um dardo inflamado de fogo na vida de Acabe, né? Então, quando eles estavam no limite da paciência divina, praticando tudo que não devia, extrapolando todas as coisas, e como se fosse o pai de Acabe já tinha sido muito severo, né? Acrescenta alguma coisa? Foi o que mais, o texto diz que ele foi quem mais pecou dos reis de Israel. O pai dele. Ele foi quem mais cometeu pecados no reino de Israel. E quando Acabe assumiu, Acabe foi ainda pior do que o pai dele. E como se isso ainda fosse pouco, além de ser pior, como se fosse pouco, ele se casa com a princesa de Sidom. Sidom era uma terra contrária, tinha culturas diferentes, servia a outros deuses, que a gente já está vendo na sequência. E o que é que acontece? Quando aquela frase que a gente citou, me diga com quem andas, né? Acabe era o rei. Então, por ordem natural, José, era para Jezabel seguir Acabe. Primeiro porque ele era o rei, ele era o homem, ele foi que cedeu a aliança. Então ela estava saindo lá de Sidom para vir morar com ele. Então tudo faz crer que era para ela seguir ele, mas o que aconteceu foi justamente o inverso. Ela veio para cá, mas predominou sobre a vida dele, né? E a consequência disso, né, pastor? A gente vai ver na sequência dos livros de Reis e livro das Crônicas também, Davi, ele é uma medida do rei ideal, né? Rei segundo o coração de Deus. Toda vez que a Bíblia fala sobre os reis, aí faz um comparativo. Ou andou ou não andou como Davi, traz Davi como referência. E Acabe vai ser a referência negativa, totalmente o oposto de Davi. Então, toda vez que a Bíblia, o livro de Reis, falar sobre maus reis, daqui por diante, ele vai trazer Acabe como referência. Ele acaba sendo. Ou seja, nós temos aí o pior e o melhor, né? Literalmente o pior e o melhor. Então, trazendo para a sequência agora, a gente percebe que o texto áureo, na verdade prática, é uma ideia central do que nós temos, né? Essa ideia central do que nos vai ser ensinado. Mas o texto áureo, normalmente os textos áureos, eles são tirados do próprio texto, né? Esse está à parte. Esse vem à parte. Então, o próprio texto poderia ser qualquer um dos textos de referência, mas nós temos toda a história em Reis e nós temos o texto áureo em Deuteronômio. Por que isso? Porque foi um alerta, né? O texto está como um alerta lá atrás a respeito do que poderia acontecer. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto. Então, quando a gente começa essa lição, a gente faz lembrar as palavras de Moisés, quando Moisés ele se utiliza do livro de Deuteronômio para fazer uma repetição de todas as coisas do procedimento do comportamento. Nós temos Gênesis, fala sobre a criação, nós temos Êxodo, fala sobre a libertação, a saída dos conflitos, a descida, a lei, né, que está lá no Sinai. Depois a gente vai para o livro de Levítico,
ou é número, Levítico. Levítico vem trazendo a sequência dos cerimoniais, como se devia proceder, e todas as orientações dadas aos líderes religiosos, que eram os sacerdotes, como eles deveriam proceder. Depois vem o livro de Números, ele faz um levantamento estatístico, traz o censo, né? É como se ele estivesse mapeando a situação. Quando a gente chega no livro de Deuteronômio, aí o que é que acontece? No livro de Deuteronômio, Moisés já não mais orienta os líderes. E agora ele foca para o povo. Porque... Ele traz uma lembrança aqui, Números, pastor, ele traz o relato lá da incredulidade do povo, né? Em consequência eles ficam 40 anos no deserto. Sim, e aí a geração é renovada, né? E agora quando você chega no Deuteronômio, ele deixa os reis à parte, reis e sacerdotes e tal. Reis não, né? Os sacerdotes, né? Os líderes religiosos, deixa à parte e foca na necessidade do povo. Por que nós estamos falando isso? Porque, no geral, todo o procedimento, todo o mau comportamento, eu vou falar devagar para ver se o povo consegue entender. Todo mau comportamento de um povo é reflexo de sua liderança. Não importa quem ela seja. Se seja boa ou se seja má. Né? Assim como a igreja termina sendo o cartão postal do pastor, não duvido que a nação seja o cartão postal do seu líder, do seu governante, do seu presidente, do seu líder, do seu rei, entende? E nós temos isso em mente e vivemos isso. O Brasil vive isso, a Venezuela vive isso, a Argentina vive isso, e tantos outros países, Israel vive isso, Estados Unidos viveu e está vivendo isso. Então, querendo ou não, é reflexo. Porque o cabeça maior é que faz o povo desfrutar das bênçãos ou sofrer pela ausência delas. Porque foi dado aos líderes fazer esse determinante, entende? Essa liderança, essa direção. E quando a gente olha para os líderes de Israel, no caso agora de Acabe fez com que o povo todo fosse levado. Claro que isso não foi de uma hora para outra, entende? Não foi, levou ele. Acabe reinou 22 anos. Dá uma checada para mim, eu acho que foi 22 anos que ele reina. E 22 anos é o tempo suficiente para não no início, mas do meio para o final você começar a reverter, começar a perceber o erro e não conseguir mais reverter, porque ele já está em andamento, né? E isso a gente vê pelas próprias crianças, adolescentes, a criança, por exemplo, né? A criança vai até nós temos assim, arredondadamente, nós temos 10 anos para a fase infantil, né? Depois daí, tudo que você fez aos 10 anos com aquela criança, ela vai refletir depois dos 10. Entende? A fase, eu digo 10 assim, arredondando a primeira e a segunda infância, né? A adolescência vai dos 11 por aí para frente, né? Dos 11 aos 12, dos 13 aos 14, 15 anos, a gente vai no final da adolescência. Mas o que é que a gente quer dizer com isso? É que essa influência toda, esse período todo, ele vai reprojetando não agora, é o que vem depois. É o que vem 5 anos depois, a partir daí. Então, o que é que a gente observa? Aquelas crianças que tinham 10, até os 10, com 15 anos elas estão no meio da adolescência, né? Os adolescentes, que são agora, 5 aninhos depois, eles estão no início da sua juventude. Ou seja, cada 5 anos você tem um avanço terrível que vai comprometer ou vai beneficiar o que vem depois. Então, Acabe gera essa situação a ponto, eu estava lendo hoje, relendo um ponto que eu fiquei abismado, é que a influência dele foi tão terrível que a gente não está no final dele, a gente está na reta final, mas a gente já está vendo que a nação, Lucas, a nação de Israel já está em dúvida com relação à sua fé. Quando Elias pergunta, lá no finalzinho da primeira entrevista, que ele faz com o povo, quando ele toma a palavra, ele pergunta ao povo a quem o povo deveria seguir, e o povo ficou calado. Mostra o nível de confiabilidade, mostra o nível de fé que eles estavam tendo. Eu acho que é o versículo, José, eu acho que é o versículo... Capítulo 18. Capítulo 18, já?
Capítulo 18, versículo 21. Capítulo 18, versículo 21. Lê o versículo 20 aí, José. O 20, 18, 20. E depois fecha com o 21. E aí faz um comentário, se quiser. Se quiser, você pode seguir. Segue essa sequência aqui, José. Essa linguagem aqui, ó. Eu acho que ela fica um pouquinho mais... melhor para a gente fazer um... 18, 20. Então Acabe chamou todos os israelitas e profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. E o povo? Aí o 22. E então Elias disse: de todos os profetas de Deus eu sou... Não, quer dizer, tem uma outra parte aqui que o povo não lhe respondeu nada. Aonde é que está escrito aí? Na Final do 21. Porém o povo não respondeu nada. Pois é. E veja a situação. É como se você estivesse hoje dizendo para o crente assim: vamos para a escola dominical, para o culto à noite, vamos essa semana uns 3 dias na igreja. Não sei se vai dar para eu ir, né? Não sei se eu estou com vontade de ir, entende? Vamos buscar o Senhor para a gente abrir porta de trabalho, promoção, bênção, proteção para a família. Não sei se dá para ir. Estou pensando aqui, estou meio cansado. Se eu estou cansado, o cansaço é mais importante do que vir para a igreja. Se eu estou desanimado, o desânimo está sendo mais importante do que a coragem. Se eu tenho qualquer outro compromisso, qualquer um deles vai ser mais importante do que aquele que eu estou relegando. Então, e quando ele está, e observe que o que ele faz não é coisa pouca. Repete aí, por favor, o versículo 21, para a gente ver o tamanho da chamada de responsabilidade que Elias dá ao povo na época. É por isso que Elias diz: só resta eu, não tem mais ninguém. Todo mundo foi corrompido com o sistema. Então Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Não respondeu nada. Deixa eu falar um negócio aqui, que eu vou atropelar essa lição toda, o José vai me ajudar aí. Mas o que acontece é o seguinte, quando houve na divisão lá atrás, da semana passada, que houve a divisão funciona assim. Eu fico lembrando do nome, fico trocando o nome, né? Roboão assume, é rei, e Roboão tinha uns amigos de infância, que certamente ele trouxe para ficar perto dele, bajulando. Chegou uma hora que o povo começou a reclamar pelo excesso de tributo, de impostos que Salomão tinha implantado. Salomão fez isso porque ele estava sonhando muito, ele estava naquele projeto lá da Casa de Deus, ninguém lembra, né? Fazer o templo. Então ele levanta os impostos e parece que os impostos se mantêm. E aí ele faz impostos, palácio, e aí vai esse empreendimento todo. E quando chega no final, já lá pelos anos 931 a.C., né? Aí ele começa a se sentir, aí ele cansado, tal, morre no ano 931. E quando ele morre, aí então já nesse período já morto, já assume Roboão. Ajuda aí, assume Roboão. Então, os conselheiros de Salomão percebiam que o povo reclamava. E aí o povo se levanta, junta as 10 tribos, e vai com Jeroboão para reclamar ao rei a situação. Aí ele ouve e diz assim: olha, me dá 3 dias para eu dar essa resposta. Eles voltam, vocês estudaram isso na semana passada, né? E aí ele consulta os reis, né? Consulta os conselheiros do pai. Os conselheiros do pai dizem: olha, você deveria fazer o seguinte, você deveria atender o povo, sirva o povo agora, e o povo vai te servir para frente. Até porque a proposta do povo era: se ele diminuísse os impostos, diminuísse a carga pesada que havia sido implantado para a construção dos templos e palácio, o povo seria servos para ele, servir ele normalmente. Mas aí ele ouviu
e é aí que eu quero checar essa questão, José, ele ouviu os idôneos, as pessoas idosas, que têm uma palavra equilibrada, e cá para nós, as palavras equilibradas, eu vou falar devagar para a gente não esquecer, né? Para a gente aprender depressa. As palavras equilibradas, elas são comuns, elas não geram alarde, elas não criam impactos, né? Não criam grande impacto, porque elas se mantêm na estabilidade, sirva ele, atenda a eles, e você terá ele na mão de você. Mas quando vai para os jovens, eles não jovens quer impacto, ele quer revolucionar. Não, você vai dizer para eles assim, ó, comigo vai ser diferente. Com meu pai foi fraco, eu sou mais forte que meu pai. Meu pai estava velho, vencido, cansado, então ele terminou cedendo para vocês. E eu vou dizer mais aí para vocês. Meu pai, ele tinha muito peso para vocês, eu vou aumentar o peso da carga. Estava trabalhando muito, eu vou aumentar mais ainda. Em outras palavras, vai ser assim para vocês, ó. O dedo mindinho, o meu dedo mindinho, é mais grosso do que o lombo. O texto diz lombo, o texto diz assim, do que a cintura do meu pai. Ou seja, eu vou descer com mão de ferro. O que ele quis fazer isso? Para resolver o problema? Não, para impressionar. É o que faz a ala jovem nesse aspecto, entendeu? Ela é criar tumulto, é criar alvoroço, entende? É revolucionar, talvez ele estivesse entrando aí, ele não estava tão velho aí, mas ele estava jovem, não me lembro agora a idade, mas ele estava com a idade, no finalzinho da juventude. Ele não estava com a idade muito matura, não estava muito, não tinha experiência para tomar decisões, então ele precisava de outras pessoas. E ele estava mais ou menos quase que na mesma idade que estava Salomão quando ele assumiu o reinado. E o que acontece? Ele criou aquele impacto, que é o que acontece com os jovens, José pode acrescentar isso, é o que acontece com os jovens em certa idade, é a idade da revolta, né, do contra, do fazer o contrário, do querer fazer diferente, e aí ele parte para cima. E quando ele parte para cima, o povo diz, tá bom, então fique você na sua casa, do seu jeito, dominando sobre Judá, e eu vou voltar. Então ele ficou com duas tribos, e gerou Boão, que era o líder da revolução, né? Volta com o povo, e quando ele volta com o povo o nomeia rei, e a partir daí ele passa a ser o primeiro rei das tribos da divisão. O senhor estava falando aí eu lembrei aqui a gente falou de Deuteronômio no início, né? Então, Deuteronômio, para a gente entender todo o declínio dos reis de Israel, a gente tem que ler Deuteronômio 17. Moisés, inspirado por Deus, ele vai escrever isso, orientando o povo sobre como proceder na hora de escolher um rei. Ele escreve assim, ó: o que o rei, no capítulo 17, não tomará para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, nem ajuntará para si muita prata e ouro. Quando se assentar no trono, fará para si uma cópia desta lei. Ele vai ler consigo, e aí o verso 20, que ilustra bem o que o senhor acabou de dizer: para que o seu coração não se encha de vaidade em relação aos seus irmãos e não se afaste do mandamento. Então, duas coisas. Salomão tinha muita sabedoria dada por Deus, mas a sabedoria não adianta. A sabedoria, ela deixa de ser sabedoria e se transforma apenas em conhecimento se eu me afasto de Deus. Talvez ele não, no final da vida dele, né? Então, a idolatria de Israel já começa quando ele teve mais de 1000 mulheres. E ele fez altares para essas mulheres que eram idólatras. Então, ali começou a declinar. Roboão tem a chance de fazer diferente. Só que ele provavelmente deixou de meditar no livro da lei, Deuteronômio. E aí ele ouve os que cresceram com ele, que na verdade estavam tão deslumbrados quanto ele, né, com a questão do reinado e tal. E aí ele manda o encarregado de colher, né, os impostos, e ele é apedrejado. E aí ele volta e foge para Jerusalém. Ou seja, nessa ocasião aí, quando ele não levou a sério essa revolta,
achou que não era muito sério, e como ele era o rei, ele achou que poderia pegar esse responsável pelos impostos para ser o mediador. E manda para mediar, para convencer o povo de que ele é rei, que tinha que atender e que quem sabe depois ele poderia melhorar. Nessa tentativa, o povo já revoltado, pelo que a gente observa pelo texto, apedreja esse intermediador e parte para cima dele, né? Prova tanto que ele corre, entra no carro e foge. Foge para Jerusalém. Para Jerusalém, volta para a base, né? Ou seja, não deu certo. Quando os idosos, a ideia dos idosos era manter o equilíbrio e manter a união, ele fez o contrário, né? E aí termina tendo essa situação complexa, indesejável e insustentável. E isso por causa da influência da idade, né? Como você falou, estava muito eufórico com o novo cargo, com a nova divisão, e não estavam raciocinando direito e nem se deixavam ser orientados, né? E esse era o pior. Então ele ignora o conselho dos idosos e acata, né, o jovem por se identificarem com ele pela idade, não pela ideia, mas pela idade. E aí ele ignora a sua posição de responsável, sua posição de responsabilidade, e adere à sua posição emocional. E aí se envolve com os da mesma idade e pratica o que não deveria. Totalmente inverso do que o pai fez na escritura. O pai pede sabedoria para julgar o povo. Então é um pedido que não é egoísta. Ou seja, ele está totalmente pensando na tarefa que ele entendia ter sido dada por Deus. E aí por isso ele recebeu até o que não pediu. Então Roboão faz justamente o contrário. Ele influenciado pelos amigos contemporâneos, ele toma uma atitude voltada só para ele mesmo. Verdade. E aí começa a derrocada, e aí a gente vai parar aqui nos dias de Acabe. Né? Exatamente. E aí por isso que, ou seja, ele projeta os dias de Acabe. E aí quando Acabe chega lá mal influenciado, né, também por essa mesma situação faz pior do que o pai, porque Salomão, em Provérbios, usa-se a expressão de que um abismo chama outro abismo, né? Então a tendência é você cair em queda livre, e isso faz com que as coisas vão se desmontando. Eu acho que a gente falou muito, não seguiu a sequência ali, né? Mas eu acho que está dando para compreender, mais ou menos? Se tiver alguma dúvida, pode falar. Não, o que eu quero acrescentar também é que nos dias de hoje não é diferente, não. Sim. Os jovens não ouvem os mais velhos. Sim. Eles quer dizer, alguns jovens, né? Não estou falando todos. Eles preferem ouvir os da mesma idade, ou as pessoas da rua, mas os de casa eles não ouvem. Trazendo para os dias de hoje não é diferente. É verdade. Até porque também, outra questão que a gente não pode desconsiderar é que os jovens, eles não... Eu estou generalizando, tá? Mas parte, como a irmã Graça salientou aí, parte dos jovens, eles não conseguem projetar o futuro com a mesma serenidade que o já de idade, né? Então eles vivem muito o momento, o agora. Então para eles o que mais importa é o agora. Tudo que vem tudo do agora, tá bom. Por isso que se dão as drogas e fazem tantas coisas, porque não se ligam nas consequências do que vem depois. Então se baseiam apenas naquele ponto presente, né? E diz. Se a gente for contextualizar, né? Até porque a gente está vivendo uma pandemia, então a ideia muito é uma falta de esperança no futuro. Então, se eu não tenho uma perspectiva de futuro, então vou fazer tudo que me der na telha, entre aspas, agora sem pensar muito nas consequências. Como se não chegasse lá. Como se não chegasse lá. Se a pessoa se falar com jovens sobre aposentadoria, que nada. Aposentadoria é final de vida. Né? Não pensa, vai pensar nisso depois dos quatro. Eu que diga, porque se eu tivesse juntado o dinheiro desde quando eu comecei a trabalhar, hoje eu estava bem demais na vida, né? Pois é. Entendeu? Assim como todo mundo, né, Moeda? Todo mundo nessa mesma direção, né? Então, essa questão, pensar em se aposentar é o banco de reserva, ele não está nem aí, ele está na atividade, né? E as coisas vão se indo dessa forma. Então, quando se chega ao ponto de tomar partida, você não tem gás suficiente, não tem
não tem força suficiente para isso. Então a gente percebeu que o casamento de Acabe, sim, então como Acabe já estava pior que o pai, né? E pior do que o pai, agora para completar, o que é que ele faz? Quando ele se casa com a princesa de Sidom, que tinha outros propósitos, ela, pelo que a gente percebe, não sei se você teria uma linha psicológica nesse ponto, mas pelo que a gente percebe, havia um interesse de Acabe em manter paz, mas havia maior fragilidade dele ceder ao encanto de Jezabel. Ela tanto o seduz para ceder ao seu capricho, né, quanto conduz. Então, se você olhar o texto rapidamente, você tem uma ligeira impressão, eu não sei se todo mundo tem essa impressão, mas tem uma ligeira impressão que o rei é Jezabel. Ela domina ele, né? É ela. Tudo que você faz é o que ela queria, o que ela disse, o que ela mandou. E aí, o senhor estava falando aí, eu lembrei lá de Balaão. Vocês lembram quando Balaque e Balaão, né? Quando Balaque, acho que é Balaque, talvez ele estaria trocando os nomes. Ele diz, olha, amaldiçoa esse povo para mim. Ele vai 3 vezes, sim, não consegue e faz totalmente o inverso. Isso. Aí o que ele faz? Ele diz, eu não posso amaldiçoar esse povo. Mas ele tem uma estratégia. Alguém lembra qual é? Ele tem uma estratégia, né? Isso. Alguém lembra qual é? Qual foi a estratégia? Porque ele disse que não podia amaldiçoar quem Deus abençoou. Mas ele levou, eu entendi isso, que ele levou a Balaque, sim, para fazer um sacrifício, não é isso? E aí ele orientou o povo como ele não pôde fazer, ele falou assim, uma coisa para envolver o povo de Israel, né? Ele utiliza, ele manda mulheres, ele diz, olha, faz com que eles tenham contato com as mulheres idólatras, e aí eles vão se prostituir e vão se tornar idólatras através dela. E aí o mesmo Salomão escreve, né? Não há nada de novo debaixo do céu. Então a mesma estratégia começou lá com o próprio Salomão. Salomão talvez seja o ápice, né, do reinado de Israel, né? Com certeza. Prosperidade financeira, espiritual, mas ele começa o declínio justamente quando ele começa a ter muitas mulheres e se torna idólatra. As concessões, né, dele gerou uma profunda confusão. Então, aí você tem, aí o que acontece? Quando ele faz esse casamento com a princesa de Sidom, que é Jezabel, logo para agradar, ele já faz um altar, tipo assim, né? Tudo bem, eu vou para lá, mas eu sirvo a um Deus aqui, como é que vai fazer? Não, vem para cá que eu dou um jeito aqui. E aí o que ele faz? Ele constrói o altar, Cesará, a gente já está falando lá na frente, né? Cesará, Azerá, e o qual primeiro? São dois, Baal e Azerá. Aí o que acontece? A Baal era do pai, né? Do pai dela, e ela servia, além de se inclinar para o pai que servia a Baal, ela também ela era devota, não sei se eu posso usar essa expressão, espero que os demais não me apertem por isso, mas ela era devota de Azerá. Entende? Prova tanto que ela fez, lá tinha 2 altares, 450 profetas serviam a Baal e 400 serviam a Azerá. Agora, outra coisa também como proposta dela, e quando ela chegou lá, o que ela tinha no coração era destruir, a gente do texto que a gente leu aqui falou sobre isso, ela tinha como estratégia destruir os profetas do Senhor. Senão não prevaleceria os profetas que ela estava introduzindo na terra. Há uma expressão muito citada que diz, muda-se os reis, muda-se os sacerdotes, muda-se as leis. Então, aí se infiltra 400 sacerdotes dela e 450 do pai dela em uma nação que estava fazendo aliança de paz. Quer dizer, faz uma aliança de paz para não ter conflitos sociais, mas acaba de criar um conflito espiritual. Entende? E aí começa a afrontar Deus.
Isso vai se seguindo nessa sequência. Então, o texto aqui diz o seguinte, José. Além disso, cometeu o grosso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Azerá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Primeiro livro de Reis, 16, 31 e 18, 19, cita isso. Essa princesa dos sidônios incitou tanto a maldade em Acabe, que ele chegou ao ponto de se vender para fazer, é isso aí? Isso. Para fazer o que era mal aos olhos do Senhor Jesus. Você tem lá o Senhor Deus, desculpa. Você tem essa referência lá em 1 Reis 21, 25. Ou seja, estava envolvido numa camada emocional, entende? E foi levando ele, ou deduzindo. E isso lembra também, que não é a questão de agora, mas lembra também as atitudes de Sansão, né? Não posso, tá? Eu que mando, eu que digo. Mesmo que eu minta, eu não vou ceder. Mas chegou uma hora que ele terminou cedendo. Então, a água mole em pedra dura, né? Diz o provérbio popular que bate tanto até que fura. Sansão colocou fogo na cauda da raposa, né? Isso. As pequenas raposinhas. Apanharam as pequenas raposinhas, né? Isso. 300 raposas, depois pegou fogo na cauda da raposa e soltou ela no meio do trigo. E aí tem um texto bíblico, eu não lembro qual é agora, apanharam as pequenas raposinhas. São elas que estragam toda a colheita. Exatamente. Então, o senhor falou as pequenas concessões. Né? As coisas pequenas, o provérbio fazendo a citação aí. As coisas que são insignificantes, mas elas vão... Aparentemente, né? Aparentemente insignificantes, aparentemente não assustadoras, mas é ela que vai gerar o prejuízo. Há uma expressão que eu vou citar, mas não vou comentar, de Salomão, no livro de Salomão, que ele fala sobre a mosca morta que a mosca morta que prejudica o perfume bom. O bom perfume, uma mosca insignificante cai no bom perfume, detona o bom perfume, e ele fala sobre essas questões insignificantes para esse ponto. Eu não sei se vai acrescentar mais alguma coisa nesse ponto. Então, vamos avançar um outro aspecto aqui. Então, a rainha perversa, ela tenta, de fato, prejudicar. Outra coisa, veja na questão do campo emocional, né? Que eu acho que tudo isso aí está, ou não, quer dizer, querendo ou não, está dentro do âmbito emocional. Em uma determinada ocasião, e a gente vê isso da seguinte forma, que Jezabel tinha um espírito de sedução muito forte. E ela sabia que para fazer Acabe ceder, ela usava a estratégia de primeiro agradar o ego de Acabe. Porque quando ela agrada o ego de Acabe fica emocionalmente devedor a ela. Né? Aí o que acontece? Uma hora Acabe olha para a vida, olha para tudo, e aí se sente insatisfeito e começa a buscar. Tem gente que é assim, quando não tem problema, começa a procurar problema, criar problema com os outros. E Acabe não tem problemas, mas está lá dando uma olhada, tipo assim, eu tenho tudo, eu quero mais, o que é que eu posso inventar aqui para mim? E aí vai lá e se depara com a vinha, né? Com a vinha de Nabote. E aí Nabote tem uma vinha que é dele, recebeu de herança, algo de estimação, que não estava fazendo mal a ninguém, só ficava perto do palácio, mas era a sorte dele. E ele disse, não, porque eu tenho tudo, não tenho esse pedacinho de Acabe, de Nabote. E aí ele fica meio triste, meio para baixo, por isso meio depressivo. Não chegou a depressão, né? Mas ficou assim meio, como diz uma linguagem mais jovial, meio deprê, né? E aí ela, querendo induzi-lo a outras coisas e seduzi-lo a outras questões, falou, por que você está assim? Não, eu estava pensando aqui, fiquei meio decepcionado, porque eu queria comprar o espaço de Acabe, até então, a proposta dele não era uma proposta decente, ele queria apenas comprar, pagar um bom preço, até pagar mais, para poder usufruir do melhor.
Ela falou, não, a gente pode fazer diferente. Aí você não vai, não, a gente vai fazer diferente, você nem vai precisar pagar. E aí envolve Nabote numa situação que termina matando Nabote, parece muito com algumas coisas que a gente conhece por aí afora, né? Por ali afora não, por aqui afora. Não é muito distante, não. E o senhor falou, isso ainda existe. Tem gente que compra o que não está à venda. A vinha de Nabote não estava à venda. Não estava vendo. Se Acabe meditasse na lei, ele ia entender que não estava à venda. Ele ia saber que herança não se vendia. É por isso que Nabote não queria vender. Então, se ele meditasse na lei, ele saberia. Que não tinha preço. Mas aí é que vem, José, é que o proibido é sempre mais cobiçado. E aí, né, ele vai a partir daí. Ou seja, os limites, os parâmetros foram todos invadidos. E nesse meio ponto, o que é que acontece? Ela vai lá e trama da melhor forma possível, né? E faz um mal terrível para alegrar o coração de Acabe. Não resolve o problema, né? Não resolve, porque atalhos não superam os caminhos que Deus estabelece. Mas o que é que a gente percebe? Que essa atitude dela, de arrogância, começa a despertar em Acabe, não despertar, mas induzi-lo, envolvê-lo em coisas maiores. E daí para frente, as coisas começam a avançar. Então, a síntese do nosso primeiro tópico é que Deus ele é rico em misericórdia, porém ele pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em ser mal, né? Na prática do mal, em não considerar a vontade do Senhor. Só lembrar aqui, pastor, antes da gente avançar, que Jezabel ela vai ser citada lá em Apocalipse, né? Sim. Uma das cartas às 7 igrejas. O espírito de Jezabel, né? E o Senhor Jesus fala, tenho contra ti que toleras Jezabel. Isso, que é o espírito de Jezabel. É essa mesma prática, né? Sim. Eu sei que ela perturba até hoje. Até hoje. O espírito é uma referência a ela, não é ela que ela já morreu. Mas é uma o que ela referência. causou gera prejuízo até hoje, né? Então ela terminou sendo uma referência, né? É. Como Acabe foi uma referência má, ela também é uma referência má. de influência negativa. Até a própria palavra Jezabel, né? Como nós estávamos falando no início aqui, as pessoas pegam a mulher que não é crente, a mulher que é uma devassa, a mulher que é prostituta, denomina como Jezabel. Ou até as irmãs que se vestem, que usam maquiagem e tal, e aquilo que às vezes o comentarista da lição, eu vi um comentário, o irmão trazia isso, a lembrança, ele dizia, olha, cuidado quando você for trazer essa referência para as filhas do Senhor. Olha lá, está maquiada lá, porque às vezes há essa associação entre a maquiagem, entre a mulher se adornar melhor, se enfeitar melhor para o Senhor, ainda muitos meios ainda veem isso de forma muito negativa. Mas é negativo? Não, é aí que ele está falando o seguinte, porque a gente entrou numa questão mais que a gente faz uma fusão entre o costume e a doutrina. Quando é citado a comparação de Jezabel, é pela má intenção, entende? É o que ela tinha no coração. Ela não era ser bonita, ela queria envolver alguém, entende? Então, quando ela também só se ornamentava, se embelezava, mas tinha uma proposta. O propósito dela era derrubar alguém, né? Então, tudo que ela fazia era em torno disso, entende? E algumas pessoas, inocentemente, fazem uma